Dê uma salva de palmas ao Senhor mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, queridos, vamos ler um texto da palavra do Senhor nesta hora. Enquanto você procura um texto da palavra do Senhor, nós queremos dar um bem-vindo a todos que estão nos visitando. Lucas capítulo 22, do verso 31 ao 34. Enquanto você está aí procurando a sua Bíblia, você vai ler na tela como você queira fazer. Quantas pessoas estão nos visitando nesta noite? Faça assim com a sua mão. Olha quantos visitantes nós temos. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, viu? Que Deus abençoe a sua vida esta noite. Nós queremos que Deus fale profundamente no teu coração pela sua palavra. Você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja do Senhor e você está aqui porque Deus te trouxe. Você, irmão, levanta a sua mão e deixa sua mão levantar. O visitante, levanta sua mão. Vocês estão vendo aí? Quem vai sair do seu lugar, dá um abraço nele. Levanta sua mão aí. Se você não receber um abraço de alguém, você fala comigo depois. Tá? Eu tenho certeza que você vai receber, que essa igreja aqui é calorosa. Essa igreja gosta de receber visitante. Eu quero ganhar tempo para a mensagem, mas você vai ter um tempinho de receber um abraço do teu irmão aí. Dê uma palavra para ele. Diga aí como ele é bem-vindo, como ela é bem-vinda em nosso meio. Viu? Que Deus abençoe a sua vida. Lucas capítulo 22. Nós vamos falar hoje do aviso do galo. Lucas capítulo 22. Não achei Lucas ainda, mas vou achar. 22, verso 31 ou 34, depois nós vamos ler alguns mais na frente. Amém, queridos? Estão comigo? Vamos na tela. Lucas capítulo 22, 31. Simão, Simão, disse o Senhor, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalecerá seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, Senhor, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Respondeu Jesus. 34, vamos 30 aí. Já foi, vamos agora no verso 54. 54 até os 61. 54, vamos lá. Capítulo 22, verso 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele? Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Verso 62 ainda, vamos lá, no 62. 62. Saindo dali, chorou amargamente. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, eu fiz questão de fazer uma leitura extensa para que vocês entendam o contexto da mensagem que Deus tem colocado no meu coração.
E eu dei um tema para essa mensagem: o aviso do galo. E você vai entender durante a mensagem por que eu dei este título para esta mensagem, o aviso do galo. Queridos, há momentos em nossa jornada cristã que nós passamos algumas crises de identidade, crises em nossa conduta com o Senhor. Quantas vezes nós encontramos pessoas que nos procuram e dizem assim: pastor, eu estou desanimado, pastor, eu estou aborrecido, pastor, eu estou angustiado, pastor, eu não tenho mais forças. E nós aconselhamos pessoas e mais pessoas. Semanalmente temos recebido pessoas sempre com alguma coisa que as abala suas emoções, devido a alguma circunstância, algum problema, alguma luta que tem passado, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Isso aqui não é um mar de rosa. Ser crente, ser cristão, não é andar em ruas de ouro, ainda não. Nós chegaremos lá. Mas é pisar em espinhos, em serpentes e escorpiões. Mas a palavra de Deus diz que nada nos fará dano algum, porque Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a jornada tem momentos de altos e baixos, tem momentos de crise, sim, tem momentos que podemos até dizer que depressão. A vida é assim. A vida nos leva hoje a sorrir e de repente estamos tristes. Precisamos de alguém para nos ajudar, precisamos de alguém para estender as mãos, precisamos de um conselho, de uma palavra. E Deus não deixa nós sem uma palavra, Deus não nos deixa sem algo. Eu estava buscando em Deus uma resposta do Senhor durante toda a semana, e o Senhor me deu uma resposta ao chegar neste tempo. Então, querido, porque Deus é conosco todos os dias, Ele conhece o interior do nosso coração, Ele sabe o que nós precisamos. E Pedro, que está no contexto destas passagens que lemos, não era diferente de mim, não era diferente de você. Pedro também tinha as suas emoções, os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de erros. E engraçado que ao ler e estudar a palavra do Senhor, você percebe que toda vez que Pedro dava a bola dentro, o Senhor chamava ele de Pedro. E toda vez que ele errava, o Senhor chamava ele de Simão. Porque Pedro é rocha, é coisa firme, é cascalho de pedra. Agora, Simão é um nome humano, um nome dado com o significado de alguém desta terra. Veio do pó, veio da terra. Então, queridos, somos tendentes a falhar. Pedro também é tendente a falhar. E quando nós olhamos aqui, nós entendemos que houve de Pedro uma falha que nós não estamos imunes a ela. Agora, quem era Pedro? Antes de falarmos disso, quem era Pedro? Todos vocês já ouviram mensagem sobre Simão Pedro. Primeiro, Pedro era um irmão de destaque. Se você entra nos evangelhos, você vai ver que Pedro era o mais afoito. Pedro era o que mais sobressaía. Pedro era o que estava ali toda hora. Em todos os momentos, Pedro era usado por Deus até. Quando Jesus perguntou para eles, para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? E ele tomou a palavra na frente dos outros e diz: tu és o Cristo. E disse: quem és o Cristo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que Jesus disse para ele: não foi tu que falaste de ti mesmo, mas o meu Pai falou em ti, falou na tua boca. O Espírito do Senhor falou na tua boca, Pedro. Pedro era, além de ser um irmão de destaque, Pedro era usado por Deus. Quem era Pedro? Pedro tinha promessas do Senhor. E a promessa não era mais do que isso: eu te darei as chaves do reino de Deus, dos céus.
E tudo que ligares na terra ligarás, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro era um homem de destaque. Era um crente de destaque. Era um irmão abençoado. Era tão abençoado que Pedro foi um dos 3 que assistiram à transfiguração no monte. Pedro andou sobre as águas do mar. Olha que era Pedro, um dos escolhidos para as horas mais íntimas de Cristo. Era Pedro. 3 anos diariamente Pedro andava, hora em hora, ouvindo, vendo e aprendendo com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Convivia com Jesus a maior parte do tempo. Tinha tudo para ser o crente mais forte da igreja. Ou não tinha? Tinha tudo para ser a pessoa que não poderia haver falhas. Mas Pedro falhou. Isso nos mostra, queridos, que nenhum de nós, por mais assíduo, por mais que nós oremos, por mais que nós busquemos, estamos imunes de errar. Desde o Éden, desde Abraão, Isaac e Jacó, todos os homens deixaram as suas marcas de intimidade com Deus, mas deixaram também as marcas do erro, porque somos humanos, somos homens guiados pelo Espírito Santo, mas carregamos uma carcaça chamada carne, que é tendenciosa a errar. Ninguém está imune a errar. Ele entrou em crise quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Ele disse para eles por tantos dias junto: olha, eu ressuscitarei no 3º dia. No 3º dia eu vou levantar dentre os mortos, eu aparecerei, eu não vou embora assim, eu vou me despedir de vocês, eu vou voltar, em 3 dias eu estarei aqui. Pedro entrou em crise. O contexto dessa passagem, um poucos versículos antes, você vai ver que 2 pegaram o caminho de Emaús para ir embora para casa. E no caminho iam reclamando: olha, acabou tudo, o nosso mestre morreu, acabou. Esqueceram-se do que ele tinha dito. Mas ficaram os outros. Eu fico pensando que, como Pedro era aquele que mais se destacava, eu fico pensando que eles ficavam um para o outro cutucando: o que Pedro fizer, nós vamos fazer. Onde o Pedro for, nós vamos, porque Jesus morreu. Agora eu quero ver a atitude do Pedro. O Pedrão é que mais se destacava. E de repente Pedro se lembrou da rede. Pedro se lembrou. Pedro pegou a rede e foi pescar. Agora, queridos, nesse contexto aqui, você vai ver que aquela falha de Pedro ali era consequência já dos seus erros que estavam já acontecendo desde quando Jesus estava indo para a cruz. Desde quando Jesus está caminhando para a cruz, Pedro estava já dando sinais de falhas. Quando morreu, ele pegou a rede para ir pescar, mas antes de morrer, enquanto Jesus estava sendo caminhado para a cruz, Pedro já estava mostrando sinais de que poderia falhar. Os sinais começaram no texto que nós lemos antes, no capítulo 2, verso 31, que quando o Senhor disse o Senhor: Simão, Satanás pediu para se andar como trigo, peneirá-los como trigo, ou seja, Satanás quer brincar com vocês. Aí Pedro, que era o mais afoito, sempre dizia: olha, Senhor, no verso 33, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Ali ele já estava se convencendo de que ele era forte mais do que os outros, de que ele estava imune a falhas. Pedro já estava se exaltando, medindo forças, já se comparando a sua espiritualidade com os outros. Mas o Senhor lhe deu um aviso: Pedro, antes que o galo cante, antes que aconteça o sinal do galo, o galo vai cantar 3 vezes, ali melhor, o galo vai cantar de madrugada, mas antes que ele cante, ou seja, antes de amanhecer o dia,
você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não se ache imune, não se ache melhor que os outros, que você pode me negar. Agora, se lá na frente Pedro quis desistir do seu ministério, já começou os seus sinais por aqui. Agora eu quero com você que você me acompanhe no texto. Por quê? Primeira coisa, quais foram os degraus que levaram Pedro a errar? Verso 33. Estou pronto. Queridos, nós nunca estamos prontos. Eu não estou pronto. Nós somos como vaso na mão do oleiro. Nós nunca estamos prontos. O Senhor todos os dias nos molda. Todos os dias o Senhor tira alguma coisa de nós. Nós sempre estamos na mão do oleiro. Ele está lapidando esta pedra. Ele está lapidando, está trabalhando neste vaso. Nunca estamos prontos. Mas Pedro disse: Senhor, esses aí podem não estar prontos, mas eu estou pronto, Senhor. Digo contigo até a morte, até a cruz, até a morte. Eu estou pronto. Primeira coisa que Pedro errou é achar uma demasiada confiança em si mesmo. E isso aconteceu com outros homens de Deus no passado. Se você lembrar da palavra, você vai lembrar de Josué. Josué ganhou a batalha de Jericó quando os soldados e as mulheres, homens e crianças rodearam os muros de Jericó. E Deus deu para eles aquela vitória. Mas foi Deus que deu. Eles não usaram as suas armas, eles somente obedeceram ao Senhor. E os muros vieram por terra. E agora tinha uma cidade menor à frente deles. Uma pequena cidade chamada Ai. Antes de eles rodearem Jericó, a palavra de Deus diz que eles buscaram ao Senhor intensamente. Se consagraram ao Senhor para ir para a guerra. E Deus então deu a estratégia de vitória para eles. Mas quando eles viram uma cidade pequena, menos forte ou menos fortificada do que a cidade de Jericó, o texto diz que eles não buscaram o Senhor. Eles confiaram no seu próprio exército. Josué confiou que seu exército podia ganhar aquela batalha. E eles tiveram que correr dos homens de Ai. Aconteceu também com Sansão. Deus tinha dado força para Sansão. E o segredo que Deus tinha com Sansão era no seu cabelo. E de repente Sansão confiou em si mesmo e contou o seu segredo para uma mulher. Confiou nas suas próprias forças. E vocês sabem a consequência. Podemos lembrar aqui também de Davi. Davi não tinha perdido nenhuma guerra. O seu reinado estava esplêndido. E quando era para ele continuar lutando, guerreando, indo com seus soldados à guerra, Davi resolveu ficar no palácio. Confiou que ele podia, como rei, tomar decisões por si mesmo, sem consultar ao Senhor. E vocês sabem a consequência na vida de Davi, quando ele se envolveu com a intimidade com a mulher do seu soldado. Então, queridos, o maior problema, o primeiro erro que uma pessoa comete e começa a decair da graça é quando ela tem demasiada confiança nela mesma, quando ela se acha forte o suficiente. A palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, sentimos-nos fracos, aí é que nós somos fortes, porque nós colocamos a nossa vida inteiramente na dependência do Senhor. Amém, queridos? Segundo degrau que fez Pedro cair, não deu muita importância às palavras do mestre. Olha o aviso do Senhor: Simão, Simão, Satanás vos pediu para se andar como trigo. Eu estou te avisando, Simão, mas eu roguei por ti. Mas ele disse assim: estou pronto. Ah, Senhor, tu não me conhece. É como se você dissesse para Jesus: tu não me conhece, eu estou pronto.
Satanás pode estar tentando se andar com esses aí, mas eu não. Então, queridos, ele não deu muita importância para o aviso. Dê importância para o aviso do Senhor, irmãos. Eu não sei se você tem ouvido a voz do Espírito Santo em algumas coisas na tua vida, mas dê importância a isso, porque isso vai fazer você ser sensível e não errar. A terceira coisa, terceiro erro, ele achava que a vitória se conquista pela força. Você lembra o que Pedro fez quando Jesus foi preso? Nós vamos ganhar, vamos matar esse soldado tudo. Pegou a espada de um soldado e cortou a orelha do mesmo. O que Jesus falou para ele? Não faças tal. Não é com a violência. Não é assim que nós ganhamos a guerra, queridos. Não é no braço, não é na força que você ganha. É na intimidade com Deus, é na obediência, é na comunhão com o céu. E Pedro então cometeu esses equívocos. Ali já estava dando sinais de que Pedro poderia não resistir o que viria pela frente. Aí Jesus foi preso. Há pouco tempo, há poucas horas atrás, Pedro tinha sido avisado. Aí no verso 54, então prenderam Jesus e o meteram na casa do sumo sacerdote. E aí começou os degraus da queda de Pedro. O que acontecia com Pedro? O que o texto diz? Verso 51. E Pedro seguia-o de longe. Olha, queridos, se você quer ter vitória, siga Jesus bem pertinho. Fica bem perto do Senhor. Pastor, como eu chego perto do Senhor? Venha amanhã na oração. Venha segunda. Venha terça. Venha quarta. Venha quinta. Venha sexta. Se prostre na presença do Senhor. Você fica bem pertinho, na intimidade com Ele. Pode ouvir o vendaval que for, pode outros desistirem, mas você jamais negará o Senhor, porque você vai ser fortalecido na oração, na intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que falham, sabe por quê? Que caem porque não querem compromisso, não querem se envolver. Tem muitas pessoas que falam assim: ó, pastor, eu frequento a igreja, mas não quero envolver muito. Eu não quero me envolver muito com esse negócio de vai e vem, vai e vem. Meu negócio é o seguinte: eu vou lá domingo e eu encontrei alguém que disse para mim que está há muito tempo na igreja, aqui na nossa igreja, mas eu nunca ouvi. Eu perguntei para ele: mas como que só tem duas pessoas na igreja que me conhecem, fulano e fulano. Eu falei: mas querido, como é que eu não te vi? É porque, pastor, eu chego atrasado e saio o seu primeiro embora. Eu não quero compromisso e não quero muito relacionamento com ninguém, mas eu vou lá. Aí eu falei: não, querido, não seja um Pedro dos dias atuais. Chega mais perto. Não haja como Pedro. Fique por longe. Quando você fica longe, você corre um risco muito grande de errar. A intimidade com Deus é que nos fortalece. O envolvimento com a igreja faz nós orarmos juntos, buscarmos a Deus juntos, aprendemos juntos, crescemos juntos. O ajuntamento do servo de Deus é para isso, queridos. É para que nos fortaleçamos juntos. Segundo erro, verso 55. E havendo-o, vou ler aqui, está lá. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, quem que sentou com eles? Pedro. Queridos, Jesus estava sendo esbofeteado. Jesus estava sendo amordaçado, chicoteado, cuspindo no rosto dele, blasfemava contra ele, e Pedro estava se aquecendo no fogo do inimigo. Era tempo de guerra, luta. Satanás estava lutando com todas as forças contra o Filho de Deus, e o maior amigo, o melhor amigo de Jesus, estava se esquentando no fogo do inimigo. Seguir a Jesus de longe leva você a sentar no fogo do inimigo.
Seguir a Cristo de longe leva você a buscar o fogo do inimigo. Disse Jesus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido, rejeite o fogo do mundo. Rejeite a fogueira do mundo. Afaste-se do calor que o mundo te oferece. Vai te levar para longe do Senhor. Vai levar você a negar o Senhor. Jesus estava enfrentando o diabo cara a cara. E Pedro estava quentinho na fogueira. Terceiro degrau, verso 56. Ficou sentado ali na roda dos escarnecedores. Veja só. 56. E, vamos lá, 56. E uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta, você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Não adianta você querer fugir. O diabo sabe que você está lá e vai usar o instrumento dele para te afrontar. Não adianta, querido, você ter uma marca de Cristo em você. Não adianta você correr. Você lembra de Jonas? Jonas correu. O Senhor mandou ele fazer a obra, ir lá em Nínive pregar. Ele pegou um navio sentido contrário. Mas não adianta. Você tem uma marca de Deus na tua vida. Diga para o teu irmão: você tem uma marca de Deus na tua vida. Não corra. Não corra. Você tem uma marca de Deus. Não adianta você querer se esquentar na fogueira do inimigo, querer ficar rodeando o pátio distante do Senhor, porque vai chegar uma hora que o inimigo mesmo vai dizer: você não pertence a nós, você não pertence a essa roda aqui, você é um deles. E o que foi que Pedro falou? Ele negou: mulher, não o conheço. O melhor amigo, o que andava nas horas íntimas com o Senhor, nos maiores milagres que o Senhor fez, lá estava Pedro. E agora ele vira para uma mulher, para uma criada, e diz assim: eu não conheço. Ó, querido, o Senhor tinha lhe avisado. O Senhor disse para ele antes: Pedro, você está se achando tal, Pedro, está sendo melhor que estes. Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu vai me negar. Verso 59. 57 diz assim: porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. 58. E um pouco depois, vamos lá, 58. Um homem o viu e disse: você é um deles. E o que ele respondeu? Homem, eu não sou. Em outra versão diz assim: eu não sei o que tu está falando. Eu nem sei o que tu está falando, não estou entendendo essa mensagem. Tem nada com isso. Ô irmãos, aqui dentro é muito fácil nós sermos crentes. O Senhor quer ver se nós defendemos Ele lá fora. Quando o inimigo nos afronta, quando o inimigo aponta o dedo em nós, quando o inimigo começa a lançar sobre nós as suas hostes, é lá que nós dizemos: eu pertenço ao Senhor, eu sou dele. Pode vir a morte, pode vir o que for contra mim, mas eu sou dele. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 59 diz assim: passada quase 1 hora. Quantas vezes já negou? 2. Passado quase 1 hora. Veja, queridos, o interessante desse texto é que, primeiro, a imprudência dele de sentar no pátio, no meio dos inimigos. A imprudência de Pedro. Segundo, a mistura dele com aqueles que estavam ali. E ali foi ficando, ali foi se acomodando. E aí Deus permitiu que passasse 1 hora, quase 1 hora, o suficiente para Pedro lembrar-se e correr. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso aqui tem cunho espiritual.
Temos tendência, sim, de uma vez ou outra, pela imprudência nossa, nós ficarmos no pátio, no meio daqueles que não servem a Deus. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, eu duvido que o Espírito Santo não te avisa: aqui não é o teu lugar. Eu duvido. Quem anda com o Espírito de Deus no coração sabe. Pode até não dar ouvido à voz do Senhor, mas que ele fala, ou não fala? Fala. Se não falou para você, é porque você está precisando vir no altar, receber o Espírito Santo. Porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus, e ele nos fala. Quando nós cometemos alguma coisa de imprudente, acende a luz vermelha. Pum, acendeu a luz. O que é para nós fazermos? Casca fora. É assim que você fala? Mas Pedrão ficou ali. Tá legal aqui, tá gostoso. Para lá tá frio, mas aqui tá quentinho. O inimigo não vai te oferecer coisas que você não vai se sentir bem. Todo manjar que ele oferece é algo parece aparentemente gostoso, mas o seu fim não é bom. Aí Deus permitiu quase 1 hora para o Pedrão cascar fora. E o que ele fez? Ele continua ali. Pô, querido, eu não sei se Deus está falando com alguém aqui nesta noite. A palavra de Deus não volta vazia, mas tem aviso para alguém aqui. Cuidado com a fogueira do inimigo. Deus está te dando muito mais do que 1 hora para você sair fora, porque senão o galo vai cantar e você vai chorar amargamente. Deus está te dando muito mais do que 1 hora. Quem sabe você já está lá meses, e Deus te trouxe essa noite aqui para te dizer que se você continuar lá, vai ficar cada vez pior. Olha o que aconteceu. 59. Cerca de 1 hora mais tarde, queridos, 1 hora é o suficiente para refletir. É o suficiente para lembrar: caramba, já neguei o Senhor 2 vezes, ele está lá sofrendo, e eu estou aqui negando o nome dele. 1 hora, queridos. Outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. 60. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda ele, quando o quê? O galo cantou. Cuidado com o aviso do galo. Quem sabe tem gente aqui que já ouviu o galo cantar várias vezes, mas você não despertou ainda. Não espere esse aviso. Deus está te dando um prazo. Deus está te dando um tempo. Quem sabe você está dentro desta 1 hora aí, e o Senhor está dizendo para você: olha, não espera amanhecer o dia, porque a hora que começar a querer despontar o sol, o galo vai cantar e você vai chorar amargamente. Olha, queridos, o galo cantou. A cada resposta de Pedro, ele mergulhava cada vez mais no abismo. Eu não o conheço, eu não sei quem é ele. Homem, eu não sou parte dessa turma, não sei o que dizes. E o galo cantou. Naquele momento, Pedro, que era o grande amigo do mestre, se tornou um covarde, se tornou um medroso, se tornou um derrotado. Sentia-se o mais fracassado dos homens. O galo cantou. E o que aconteceu? A hora que o galo cantou, Jesus lá da onde estava, a gente não sabe mais ou menos a distância que ele estava. Talvez seja daqui naquela porta um pouco mais. E de lá os olhos do Senhor foi dentro dos olhos de Pedro. E Pedro se lembrou do que o Senhor tinha falado. Sabe, queridos, Deus usa
as coisas que Ele criou para nos dar aviso. Deus usa os animais para nos avisar. Quando o galo cantou, Ele se lembrou. A pomba, Deus usou lá na arca de Noé para dizer para Noé a mensagem da fidelidade de Deus, na promessa de que as águas iam baixar, ele sairia daquela arca. Quase um ano dentro da arca, com animais e com todo tipo de aves, esperando, e com sua família esperando baixar as águas para descer. E a pomba foi o aviso que Deus deu para ele, quando ela trouxe o galinho de oliveira na boca. Era o sinal de Deus, de que as águas baixaram, o sinal da fidelidade de Deus. Se você lembrar da jumenta de Balaão, Deus usou uma jumenta para advertir um profeta rebelde. Deus usou os corvos para alimentar o seu profeta Elias no meio de um deserto, passando necessidade, passando sede e fome. Os corvos vinham de manhã e de tarde, trazendo a mensagem de cuidado de Deus para com ele. Deus usou os cães que lambiam as feridas daquele pobre Lázaro na porta do rico. E quando Deus usava os cães para lamber as suas feridas, Ele trazia uma mensagem para aquele Lázaro, a mensagem de compaixão. Agora Deus usou o galo para trazer para Pedro a mensagem do arrependimento. Sabe? Quando Deus avisou para Pedro que antes que o galo cante me negará 3 vezes, ele sabia de antemão que Pedro não ia sair do seu lugar. Precisava cantar o galo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não espere o galo cantar nesta noite, não. Não deixe chegar nessas condições. Quem sabe você está lutando para você se firmar na presença do Senhor, e essa noite você veio na casa de Deus, e você está lutando contra essa carcaça chamada carne, para se firmar na presença do Senhor. E nós temos visto quantas pessoas que não têm firmado seus pés, porque estão cercados de amigos na fogueira, de homens que não têm compromisso com as coisas de Deus. E o Salmo 1 é tão claro para nós: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Feliz é este homem, feliz é esta mulher. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Eles dará o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Esses são aqueles que andam na presença do Senhor, se afastam desses escarnecedores. Aqueles homens estavam ali no pátio para celebrar a crucificação de Cristo. Cada tapa que ele recebia no seu rosto, eles celebravam lá fora, e o Pedrão está no meio deles, negando o Senhor, o melhor amigo do Senhor, o companheiro de todas as horas, estava negando a ele. E no meio daquela dor, coroa de espinho na sua cabeça, o seu rosto todo machucado e ferido, sendo cuspido no rosto, Jesus parou para acudir um Pedro que tinha negado ele. Esse é o amor do nosso Deus. Esse é o amor que Deus tem por nós. Se fosse um de nós, queridos, que estava passando uma prova dessa, e alguém negando amizade conosco, nós nunca mais olharíamos talvez na cara dessa pessoa. Não é assim? Ou não é? Esse meu amigo, não quero nem saber, nunca mais ligo para ele. Ainda diz assim: eu perdoo, mas não quero mais amizade. Mas Jesus não fez isso. Jesus olhou diretamente nos olhos de Pedro
Pedro, eu te avisei, Pedro. Eu falei para você, Pedro. Eu sabia, Pedro. E no verso 62 diz assim, que saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Sabe, nós sabemos que quando Jesus olha para nós com nossos erros, Ele não olha com um olhar de ódio, mas Ele olha com um olhar de amor. Ele não olha para nós com um olhar de revolta, mas Ele olha com um olhar de misericórdia. Ele não olha para nós com um olhar de vingança, mas Ele olha para nós com um olhar de compaixão. Quando Jesus olhou para Pedro, Ele olhou com amor, Ele olhou com misericórdia, Ele olhou com compaixão, porque Ele sabia que Pedro, com tudo que ele aprendeu, caminhou com o Senhor, viveu junto com o Senhor, viu coisas inefáveis, andou até em cima do mar, em cima das águas. Pedro era tendencioso a errar, como você também, como eu também somos tendenciosos a errar. E esta noite o Senhor te trouxe neste lugar para dizer uma coisa: ainda há esperança. Ainda há esperança. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse mesmo Pedro, que depois que Jesus morreu e ficou 3 dias debaixo do solo, pegou a sua rede e foi pescar, falhou de novo, e os outros influenciados por ele também foram pescar. Esse mesmo Pedro, quando estava lá passando a noite toda sem pescar, quando ele olha em direção à praia, Jesus estava esperando ele. O mesmo Pedro, Jesus foi buscá-lo. 4 dias depois, Jesus fez dele um pastor. Esse Pedro, Jesus fez dele um pastor. E eu digo para você, você faria? Será que nós agiríamos assim? Jesus fez dele um pastor. 50 dias depois, fez dele um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Quando ele está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 40, quando ele abriu as portas do lugar onde ele estava e começou a pregar para uma multidão, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Este mesmo Pedro tornou-se uma das colunas da igreja. Querido, o mesmo Pedro que negou o Senhor 3 vezes no meio daqueles ímpios, que pôs uma rede nas costas e foi pregar, e foi pescar achando que tudo tinha acabado. Jesus foi buscá-lo para fazer uma das colunas da igreja. Então o que eu quero dizer esta noite para você é que você está aqui não é por acaso. As falhas nossas não é o suficiente para dizer que não dá mais. Os nossos erros, as nossas imperfeições, se nós colocarmos na presença do Senhor, o Senhor vai nos fortalecer o suficiente para ser coluna desta igreja. Você crê nisso? Fique em pé, em nome de Jesus. Quem sabe esta noite você entrou neste lugar querendo ouvir uma palavra da parte do Senhor. Eu não sei que palavra você veio buscar, mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar com você esta noite. Quem transforma é Deus, quem muda é Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o amor de Deus está acima de qualquer coisa nesta vida. E cada um de nós, Deus tem um plano para nós. Somos tendenciosos a errar, mas o diabo muitas vezes lança a seta em nós, dizendo que não há mais jeito, que não há mais esperança, que não adianta mais. Mas eu quero dizer para você: o mesmo Senhor que olhou diretamente em direção a Pedro, nesta noite está orando em direção a você. Está os seus olhos em direção a cada um de nós. Por isso, enquanto o solo, nosso irmão faz aí uma música para nós,
eu queria que você fizesse uma reflexão, olhasse para dentro do teu coração, veja como está o seu compromisso com o Senhor. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Eu não sei se você gostaria, mas se você quiser fazer isso, eu te convido a vir diante do altar. Tem alguém que fala: Senhor, eu quero trazer um renovo para o meu coração, eu quero começar tudo de novo na minha vida. Tenho passado dias longe, tenho estado longe, mas esta noite eu quero acertar a minha vida com o Senhor. Eu não gosto de fazer convite de insistir, não, porque quem faz isso é o Espírito Santo, e quem perde a oportunidade é quem não pega o convite, porque as oportunidades são nos dadas e elas vão embora. No nome de Jesus. Tem alguém que diz assim: eu preciso de recomeçar, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida, eu preciso aceitar a Jesus de novo, eu preciso trazer de novo, receber a Cristo de novo na minha vida, porque da outra vez eu vim, mas eu não me comprometi com Ele, eu não assumi um compromisso com o Senhor. Mas hoje eu quero que o Espírito de Deus faça isso em mim. Eu quero ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Venha até o altar. Deus está falando com pessoas aqui. Venha no nome de Jesus. Feche os seus olhos, irmãos. Enquanto pessoas vêm ao altar. Aqui está uma senhora. Aonde está a segunda pessoa? O Espírito de Deus está te chamando. O Senhor Jesus quer um compromisso com você. O mesmo Jesus que olhou em direção a Pedro está olhando para você esta noite. Está olhando dentro do teu coração, e você sabe que o Senhor está falando com você. O Senhor sabe que o Senhor está te chamando. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. O Espírito de Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Vem uma irmã, vem dar um abraço nela, vem aqui orar com ela. Venha. Eu quero orar com você. Isso, venha, irmã. Vem as duas. Vem as duas. Eu vou encerrar. Vamos orar. Você que está aqui no banco. Aqui tem mais uma pessoa. Tem mais alguém? Eu posso encerrar esse convite? Essa é a oportunidade que Jesus está te dando. O Senhor está dizendo: vinde a mim. Você que está cansado e oprimido, eu te aliviarei. Não deixe ninguém no altar. Não deixe ninguém sozinho no altar. Eu não transformo vida, igreja não transforma vida, mas Jesus transforma. O Senhor muda. Não é muito eu falar aqui, o Espírito Santo já falou com você aí. A palavra de Deus diz assim: se ouvires a minha voz, não resistais. Ele já falou com você. Tem mais pessoas aqui que o Senhor falou. Você precisa assumir um compromisso sério com Deus. Não é tempo de brincarmos, queridos. É tempo de nós nos ajustarmos com Deus nesta vida. Porque os dias estão passando, as horas estão chegando, a vinda do Senhor está às portas, e muita gente está brincando de ser religioso. O Senhor quer gente compromissada com Ele. Coloque a mão no seu coração aí. Quem sabe você precisa de um renovo. Senhor, eu tenho um compromisso contigo, mas eu preciso de um renovo. Eu quero orar por elas, por essas pessoas que estão aqui diante do altar. Mas eu quero orar por você também, para que Deus dê um renovo para você. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido e amado, a tua palavra foi entregue esta noite para os teus servos, Senhor. Meu Deus, tu sabes, Senhor querido, aonde, Senhor, esta palavra bateu, em que coração, ó Deus. O mesmo olhar, Senhor, que tu tiveste em direção a Pedro, tu tens, Senhor, esta noite direcionado estas vidas que estão no altar, ó Deus, e elas, Senhor, receberam este olhar e sentiram a necessidade, ó Deus, de um compromisso maior contigo.
Meu Jesus, perdoa os pecados, perdoa as falhas. Escreve o nome destas jovens, destas mulheres, Senhor, no teu livro. Oh Espírito Santo de Deus, enche esses corações de um renovo, que elas possam caminhar agora, Senhor, compromissadas contigo. Ó Deus, tornando-se testemunhas vivas, ó Deus, Pai querido, nesta terra, Pai, de uma vida transformada, de uma vida purificada, Senhor, lavada no teu sangue, meu Deus. Pai querido, nesta noite é uma noite marcante na vida destas mulheres, ó Deus, e na vida da tua igreja. Desperta a tua igreja, Pai, que nós nunca nos aqueçamos na fogueira do inimigo. Andemos, Senhor querido, ao derredor de nós, Senhor, aqueles que são inimigos da cruz, mas que nós possamos ser separados, zelosos, homens de boas obras. Pai querido, que nós possamos, Senhor, defender o teu reino, defender a tua palavra, Senhor, enquanto vivemos nesta terra. Pai, desperta a tua igreja, Senhor, desperta o teu povo, desperta o teu servo e tuas servas. Abençoa todos quantos vieram à tua igreja nesta noite. Abençoa aqueles que vêm nos visitar, Senhor, que esta palavra possa falar nos seus corações também. Meu Deus querido, por tudo nós te louvamos e te engrandecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.